Então, a minha infância foi uma infância boa. Eu nasci em Paranaguá, nunca morei lá. Meus pais casaram, se conheceram ainda, acho que é época da guerra. Meu pai era do exército e minha mãe era professora. Então, quando ela conclui a escola normal, eles casam e vêm embora. Meu pai vai para São Paulo para estudar, ele era da área de comunicações e radioamador, e ele vai para São Paulo estudar. Quando ele volta eu já tinha nascido. Daí eles vão embora para São Paulo. Então eu morei um pouquinho aqui, morei um pouquinho em São Paulo. Depois ele é transferido de novo, nós vamos para Resende. Então era eu, uma irmã que nasce em São Paulo e um irmão que nasce em Resende. De lá nós fomos para Alegrete, no Rio Grande do Sul. Eu me lembro de Alegrete, eu me lembro quando cheguei em Alegrete. Porque era completamente diferente, você sair de Resende para ir para Alegrete, é uma diferença assim impactante. Eu vi aqueles campos, sabe, foi uma coisa interessante, eu tenho essa imagem. Ainda que, né, na minha memória, junte-se a isso toda a minha subjetividade, é lógico. De Alegrete nós vamos para São Leopoldo. Em São Leopoldo a minha mãe teve problemas de saúde. E você veja que isso é década de 50. Eu fiz primeiro e segundo ano da escola primária naquele tempo em São Leopoldo. Apesar que quando eu vou para o primeiro ano, eu já sabia ler, já escrevia alguma coisa e fazia operações básicas, elementares, né? Aprendi em casa com a minha mãe, porque eu pedia para aprender a ler, porque eu via, meu pai lia, minha mãe lia, meu avô, quando vinha lá em casa, lia o jornal. Eu achava que aquilo era uma coisa muito interessante, devia ser, né? E é. E então eu fui lendo para a escola. Me lembro bem disso. E daí, como a questão da fragilidade da saúde da minha mãe, os médicos orientaram que Curitiba era um bom lugar, um bom centro de atendimento. E o meu pai consegue a transferência e a gente veio embora para Curitiba. Eu cheguei em Curitiba com 8 anos. Completei 8 anos aqui em Curitiba. Aqui eu fiz daí terceiro e quarto ano e fui para o Instituto de Educação, que era o sonho do meu pai e da minha mãe. Fiz o ginásio, todo o tempo do ginásio, exame de admissão e ginásio, e depois a escola normal no Instituto de Educação. Minha mãe não me vê a conclusão da escola normal, ela falece naquele ano, um problema grave de renal, né, pielonefrite crônica. E naquela época jamais se sonhava com transplante, né? Então eu era a filha mais velha, fica uma irmã pequena de 6 anos que eu já cuidava desde pequenininha, né? Desde que nasceu, já com o agravamento da doença da minha mãe e tal. Então eu cuidei dela. Ela ficou comigo, depois que a mamãe morreu, ela ficou comigo. Meu pai casa de novo. Uns 2, 3 anos depois, acho que meu pai casa de novo, mas eu também já estava noiva e já casei. E aí a minha irmã vai morar comigo mais tarde, porque o meu pai faleceu, acho que dali uns... eu não lembro agora, tem que fazer as contas. Ele sofre um acidente, ele vai instalar uma antena em Joinville e um motorista atravessa, entra de frente no carro dele, morre de um acidente de trânsito. Foi bem complicado, porque daí a minha madrasta tinha um menininho, meu irmão mais novo 4 meses que a minha filha mais velha.
Ele tinha 4 aninhos, então foi uma coisa bem dura para ela. Então isso foi um pouco da minha infância. A adolescência, naquele tempo nem se falava tanto de adolescência, estava se iniciando esse debate. Mas eu tinha esse, entre aspas, compromisso com a família, né? A perda da mãe e tal, eu tinha um pouco desse compromisso, isso me foi transferido assim, não oficialmente, porém acabei ficando com isso. Eu tinha um trato com a minha irmã, nós tínhamos uma diferença de 1 ano e 3 meses de diferença de idade. Eu tinha um trato com ela. Eu gostava de cozinhar, e eu gostei disso, gostava. Eu acho interessante a cozinha te possibilita criatividade, você cria. E ela detestava a cozinha, mas gostava de passar cera no chão, de lavar o vidro. Daí nós fizemos um trato. Você fica com essa parte e eu fico com a cozinha. Eu não gostava e ainda hoje não gosto. Faço porque precisa, né? Hoje faço menos, tenho quem me ajuda a fazer, porque eu acho que é um serviço maçante. Ele embota a mente. E a cozinha te possibilita pensar. É o que eu acho, né? Posso estar completamente equivocada. Pode até ser uma pauta preconceituosa da minha personalidade. Se pensa você ficar ali esfregando roupa, pensa você ficar ali lavando vídeo. Lavar vídeo é a coisa mais chata que tem. Você lava de um lado, você vai estar sujo do outro, você lava do outro, está sujo, sabe? É um horror, eu não sei como é que tem gente que gosta, mas gostam, né? Paciência. Bem, aí eu então, na minha infância e já entrada na adolescência, eu percebia algumas coisas. A minha família totalmente miscigenada, tanto na parte materna quanto paterna, eu percebi essa realidade, sabe? A diferença. E percebi que tinha diferenças de tratamento dentro da família. E não se explicava muito essas coisas, né? O meu pai dizia para mim, você com essa tua corzinha de jambo, lá vem você com as tuas ideias. E uma vez ele disse para mim, você é que nem o Américo Pisca-Pisca, é um personagem do Monteiro Lobato, vive querendo reformar o mundo. Vai cair uma abóbora na tua cabeça. Então, essas coisas me chamaram muita atenção, né? E eu li Monteiro Lobato. Eu lembro da história da Moura Torta, por exemplo. Era um horror aquilo, eu achava um horror aquela história. Hoje, a história, eu não vou lembrar integralmente dela, mas são 2 moças, e uma delas, acho que elas estão fugindo de alguma coisa, de algum lugar e tal, e a moça sobe numa árvore para se proteger, e nisso vem outra pessoa, uma moura, e só mais tarde que foi descobrir que era uma moura, né? Descendente dos mouros e tal. Então ela era grande, gorda, feia, preta e tal, e ela se esconde na árvore. E a menina fica com medo dela e vai embora. Então a história veja o que dá. Ela ficou feia. A moça se acreditou que a moça ficou feia porque apanhou muito sol, então ficou a moura torta, ficou preta, gorda, feia, ninguém mais gostava dela. Isso é o que eu guardei na minha imaginação. Mas para mim, o triste era, por que tem que achar que o sol vai fazer mal? O porquê que a moura torta era tão feia? Né? Eu preciso resgatar essa história, por sinal. E muita coisa foi chamando atenção para mim, mas ele usava o Monteiro Lobato, quando ele dizia que eu queria reformar o mundo, que é a história do homem que deita na sombra da árvore e fica perguntando por que a melancia é tão grande
e se arrasta pelo chão. E a fruta pequena, que eu não lembro qual era, tá na árvore grande e é pequena e tá lá, né? E aí alguém diz, veja só, se a melancia, a fruta cai na cabeça dele. E a pessoa diz, olha, se a fruta, moral da história, se fosse uma melancia que caísse na tua cabeça, pense bem, uma fruta grande, né? Então tudo é certinho como Deus fez, né? Então meu pai achava que eu queria reformar o mundo, porque o Américo Pisca-Pisca queria reformar o mundo por melancia na árvore onde tinha maçã. Então isso virou brincadeira, mas aquelas coisas me chamavam a atenção, a diferença que tinha na família e o tratamento que era diferente e a realidade que viviam algumas pessoas da própria família, né? Tinha alguns de um nível de melanina muito acentuado, outros nem tanto, e outros até de olhos claros e cabelo, né, apesar de cabelo bem crespo, mas que a gente podia dizer que não era negro, que era branco, né? E tinha uma diferença, eu percebi algumas coisas. E aí, que tipo de diferença? eu só fui, quando eu entro no Instituto de Educação, eu ia de ônibus, então eu andava uma quadra, porque eu morava ali onde hoje é Via Rápida, na rua Castro Alves, eu morava bem na esquina, nós morávamos. E na rua de cá, tinha um menino que veio do Rio Grande do Sul morar com os tios dele, pessoas assim, amigos dos meus pais e tal, as pessoas bem legais, assim, eu gostava deles. E quando eu saía de casa para ir para pegar o ônibus na hora do almoço, ele ficava escondido atrás do muro e gritava, lá vai a zeladora do Instituto de Educação, já vai lavar as escadas do Instituto de Educação, quer dizer, ele demonstrava, né, que eu era um ser inferior, que a única coisa que eu podia fazer no Instituto de Educação era lavar as escadas. Aquilo me atingia, né, impactava, mas nunca. Só mais tarde a reflexão me mostrou o que ele estava dizendo, né, da onde ele vinha, do Rio Grande do Sul e etc. Bom, passou. Tinha muitos amigos, tinha negros naquela rua, várias famílias negras. Tinha uma senhora, a dona Maria Eugênia, que fazia fogueira de São João, era um espetáculo. As festas de São João na casa da dona Maria Eugênia. E a comunidade negra se reunia naquela casa dela, era uma coisa mais deliciosa, e a gente ia, eu ia. Lá eu aprendi a fazer panfletagem. Teve uma vez que tinha campanhas e veio candidatos de vereador, e eles davam pra gente os panfletinhos, e a gente saía distribuindo, né? A criança fazia por brincadeira. E como é que a criança absorve algumas coisas e mais tarde isso volta, né? E aí eu fui percebendo que o contexto social vai te educando, né? Eu tinha uma família, meu pai, minha mãe, que tinham consciência política. Eles conversavam, eles discutiam, os amigos falavam e tal, né? E eu gostava de ouvir aquilo, gostava de prestar atenção. Eu acho que isso foi me conformando para tomar o rumo que eu tomei, né, de certa forma. E quando eu era adolescente, minha mãe era muito católica. E a minha avó paterna era umbandista, ela era da Umbanda. E eu gostava de ir para a casa dela porque ela tinha uma radiola e tinha discos. Eu ficava ouvindo os pontos de Umbanda lá. Era uma delícia aquilo, sabe? Eu gostava. Quer dizer, isso foi me reeducando. Com o falecimento da minha mãe, eu lembro disso como se fosse hoje também, eu fui à missa, eu era assídua, eu cumpri tudo aquilo que minha mãe me ensinou, eu cumpri direitinho e tal.
eu fui à missa e o padre Albano estava fazendo a sua, como é que se chama? Pregação? Ele estava fazendo a pregação, tem um outro, não lembro agora. E ele diz assim, estão me chamando de comunista, isso já era década de 60, o golpe estava começando. Estão me chamando de comunista. Se defender os pobres, se dar comida para os pobres, se ajudar as pessoas com a caridade a ser comunista, eu sou um comunista. Aquilo me chamou muita atenção. E aí eu fui querer saber o que era comunismo. Fui procurar um pouco para, não sei até hoje, porque ninguém sabe, né? Então, por mais que se diga que a China é comunista, não é bem assim, porque o comunismo ele não consegue se estabelecer a partir dos princípios, né? E, filosoficamente, ideologicamente, ele acaba tendo posturas bem autoritárias, dominadoras, enfim, isso é um outro debate. Mas eu fui querer saber o que era. E nessa época, eu já estava na escola normal, o golpe estava se instalando, 64. E tinha os jogos universitários. Então, de sábado, de tarde, tinha jogos universitários, a gente ia para os jogos para assistir e tal. E eu comecei a prestar atenção na conversa daqueles moços. Eles falavam umas coisas interessantes. Aí eu comecei a ouvir. Eu digo, eu preciso saber mais disso, né? Mas aí não tive condição de ir, terminei a escola normal, aconteceu tudo o que aconteceu, minha mãe faleceu. E depois que ela faleceu, a minha vida ficou bem voltada para o ambiente doméstico, minha irmã pequena, enfim, meu pai me incentivando muito a fazer uma faculdade. Ele dizia, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Eu me abati muito com o falecimento da minha mãe, não tive vontade de estudar. Daí eu quis fazer um curso Era um curso que tinha depois, para quem tinha a escola normal, curso de 1 ano e tal, administração escolar, alguma coisa assim. Meu pai disse para mim, para que você vai fazer um cursinho valida se você pode ir para uma universidade? Eu disse, bom, se eu não vou, então vou fazer assistente social. Ele disse, não, você não vai fazer assistente social, você vai fazer uma medicina, você vai fazer uma coisa. Para que você vai fazer assistente social? Eu disse, bom, se eu não faço assistente social, isso que nem um copinho d'água, então eu não faço nada. Tá bom, não faz nada, não faça, né? Eu não fiz. Realmente eu não fiz, acabei casando. Aí eu já trabalhava, já estava trabalhando numa escola. E com o casamento deixei de trabalhar. De professor? Sou professora. Magistério daí se fez. Magistério, fiz. E depois pedagogia. E depois só uma especialização em história. Não fiz mais nada. E aí eu comecei a prestar atenção no mundo, eu precisava prestar atenção no mundo. Depois de casada, isso ficou um pouquinho difícil, por várias... enfim, a vida foi passando, mas eu ainda voltada para aquelas coisas, né? O que acontecia nessa sociedade. Em 70, eu casei em 69. Em 70 nasceu minha filha mais velha. E em 70, e aí eu pressionei o meu marido na época a me botar para trabalhar onde ele trabalhava. Porque eu precisava trabalhar e aquela era a porta que eu tinha. Ele resistiu, mas eu insisti e consegui, fui trabalhar. Foi difícil, minha menina era pequenininha e tal, isso foi difícil, a gente morava muito longe. Daí nós viemos morar ali na Água Verde,
que era do lado da minha irmã, e minha irmã cuidava da minha filha. E com isso, nós compramos uma casa na Coab, lá no Xaxim, e nós fomos morar lá. Ao mesmo tempo, eu já tinha feito o concurso da prefeitura, a prefeitura me chama. Então, em 73, eu ingresso na rede municipal. Professora também. Professora. Fui trabalhar lá na Vila Nossa Senhora da Luz. Aí eu tive contato imediato com a realidade mesmo, né, de uma série de coisas. E, ao mesmo tempo, com a instauração do golpe e tal, eu começo a participar das comunidades eclesiais de base, do Xaxim, com o Padre Miguel. Eles faziam cursos de formação. Era muito bom, fazia reuniões nas casas. Aquilo foi muito bom. Aquilo me ensinou muita coisa. Aprendi muito ali. Mas, ao mesmo tempo, eu também percebi que isso não se discutia a questão racial. Né? Eu comecei a perceber que tinha uma discussão, tinha um debate. Mas passava como tinha uma ideia que perdurou por longo tempo, de que com uma revolução socialista, essas desigualdades desapareceriam. Bom, eu continuei dando umas observadas, fui aprendendo e tal, fui trabalhar, consegui vir da Vila Nossa Senhora da Luz para o Novo Mundo, para uma escola. Naquele tempo era fácil, as escolas eram poucas, a gente pedia remoção e conseguia fácil. Então eu estava perto de casa e pude participar melhor das reuniões com as SEBs e tal, procurando aprender. E aí eu assumi uma função de catequista para preparar as crianças para fazer a primeira comunhão. Junto com isso, eu fui fazer o curso Gente, fugiu o nome. Eu não sei se ela existe ainda, deve existir. Eu estou com a KNAP na cabeça, não é a KNAP é outra coisa. Enfim, era uma fundação católica que agrupava e fazia formação para os catequistas. Eu fui fazer cursos com o Frei Vicente e ele apresentou uma outra Bíblia para a gente, e uma outra forma de olhar para a Bíblia e de ler. Aí um Cristo diferente, um Cristo libertador. E eu usei isso nas minhas aulas de catequese. E o padre não gostou, o padre da paróquia. Chamou minha supervisora. Daí, no Dia das Mães, eu apresentei uma peça que questionava a data. E ensaiei os alunos e tal, né? Eu já reformando o mundo, como dizia meu pai, que nem o Américo Pisca-Pisca. E o padre ficou indignado, chamou a supervisora e disse que eu não podia mais dar aula para as crianças. Que em vez de ensinar a rezar o Pai Nosso e Ave Maria, eu ficava ensinando coisas que não tinham nada a ver. As outras palavras, né? Tá bom. Me tirou eu estava trabalhando com ensino religioso de 5ª e 8ª série e não tinha faculdade. E aí eles me trouxeram de volta, de castigo eu voltei para trabalhar com 3ª série. E tudo bem, né? Os alunos vinham bater na minha porta. Os do ginásio, como chamava. Professora, você tem que voltar para dar aula para nós, porque não sei o que. Eu não mando nada, eu sou mandado. Enfim. Aí eu não frequentei mais as aulas os cursos com o Frei Vicente, depois ele foi embora também, mas eu tinha continuei o contato com o Xaxim, os padres do Xaxim, as freiras do Xaxim. Tinha uma amiga freira italiana, era muito legal aquela mulher, e eu conversava muito com ela. Enfim,
você vai conseguindo estabelecer conexões com aquelas coisas que você pensava em criança, mas você não sabia por onde começar. Daí você vai fazendo, estabelecendo as relações e buscando referências, né? Aí começou... Ah, sim, eu ainda estava na Vila Nossa Senhora da Luz e eu me associei à APP. Funcionário público não podia se filiar a sindicato, não podia ter sindicato. Tinha associação, a APP era uma associação. E ali eu comecei a ouvir muitas coisas também, né? E a gente vinha tarde para o colégio estadual, as assembleias eram de noite, e voltar de ônibus para casa, e marido implicando, e enfim, a vida foi passando. Aí eu fui prestando atenção. Aí nós fundamos a Associação Municipal, os professores do município, né? E me convidaram para participar da chapa e tal. Eu disse, não, eu não quero, eu não posso assumir isso agora. Eu tenho filhos pequenos, eu tinha 2 filhos, casal de filhos. Tenho filhos pequenos, eu não posso, né? Eu tinha esse compromisso muito forte, assim, e tal. Enfim, mas participei. Só mais tarde é que daí, com a Constituição de 81, a gente participa daqueles movimentos, e constituinte, não sei o que, não sei o que aí nós fundamos a Associação do Magistério Municipal, que com a Constituição de 88 a gente transforma em sindicato, que é o SISMAC, né? Eu participei efetivamente do SISMAC e da PP também. E ali eu fui tendo contatos, e ali eu fui descobrindo o movimento negro, de fora do Paraná, na verdade. Foi onde eu conheci o MNU. Mas aqui no Paraná, nós não conseguíamos trazer o MNU. O MNU vem em 96 com o assassinato por skinheads do Carlos Adilson de Siqueira, no Largo da Ordem. Daí o Juan, de Santa Catarina, que já fazia contato com um companheiro nosso, o Paulo, aquele fundador do MNU aqui, que era do hip hop, ele com a Sueli e tal, e por ali, como o assassinato do Carlos Adilson, a gente faz muitas manifestações, a gente vai atrás, a gente vai para a justiça, a gente vai... Não foi solucionado o caso até hoje, né? Foi... Enfim. E aí, o Juan era do MNU, Milton Barbosa, de São Paulo, pessoal do Rio de Janeiro e tal, eles começam a vir para cá do MNU e a gente decide fundar o MNU em 96. Por isso ele demora, né? Porque com a conferência em 62, da Igreja Católica, que se cria a Pastoral do Negro. Com o surgimento da Pastoral do Negro, é que a gente vai descobrindo essa questão do movimento negro no Paraná, né? E só mais tarde, muito mais tarde, e aí eu começo a perceber a luta na educação, por uma educação antirracista, né? Começo a ler alguns autores, e entra a Lélia Gonzalez, e entra a Beatriz Nascimento, enfim, eu vou começando a descobrir tudo isso e a perceber algumas coisas na escola, a identificar por onde passavam alguns problemas e dificuldades que as crianças enfrentavam e etc, né? E daí em 96 me filio ao MNU, tenho a minha ficha de filiação assinada por Milton Barbosa, que é um dos fundadores do MNU, e a participar desse debate. Fizemos muitas coisas por aqui, fizemos um manifesto do movimento negro, nós entregamos para o governo. Eu não trouxe um manifesto, podia ter trazido. Bom, foi bem interessante porque a gente, sempre com base no debate, não só acadêmico, mas também acadêmico, dos teóricos negros.
as lutas por libertação dos países africanos, Amílcar Cabral, né? Nkrumah, Fanon, Miriam Makeba, né? Que é uma intérprete, é cantora, mas que fazia a luta, né? Através Nina Simone, Aretha Franklin, enfim. A gente vai percebendo tudo isso e vai estudando, por exemplo, o que é um Luther King e o que é um Malcolm X, né? Onde converge e onde diverge a luta que eles encabeçam. E tudo isso vai nos mostrando também o que é a realidade no Brasil. O Brasil luta por liberdade pela mão dos escravizados desde o século XVI, porque Zumbi faz uma luta por liberdade, né? Com alto desenvolvimento. Depois temos outros da Bahia, Luísa Maim, Maria Firmino na Revolução da Bahia, enfim, anterior, inclusive, à própria luta por direitos civis nos Estados Unidos. Mas o Brasil sempre se referiu, quando fala de movimento negro, dos Estados Unidos, né? Então a gente vai buscando romper com essa lógica e desancorar a nossa história de negros e negras na diáspora. E isso é um pouco do que a gente vai fazendo. E aí tive possibilidade de conhecer muitas pessoas pelo Brasil afora. Participei da construção aqui no Paraná da Marcha de Zumbi dos Palmares, nos 300 anos de Zumbi, né? Que é quando o Jaime Lerner tira o pelourinho do Lago da Ordem e transforma naquele mercado de flores ali do Paço da Liberdade, né? E a gente faz a crítica a isso, mas não ecoou. Então a dificuldade que vocês encontram hoje de trazer público, ela é histórica. Não sei se no Brasil, não vou afirmar assim, mas aqui no Paraná e em Curitiba é. E o debate da questão racial é difícil de fazer. Ele agora assume uma dimensão com umas correntes que ficam muito próximas de uma leitura neoliberal de sociedade. Como é que a gente faz? Hoje conversava com a minha filha, como é que a gente leva esse debate? Por onde nós começamos, né? Porque não é que você vive pisando em ovos, mas você também tem que ter um certo cuidado, porque você acaba apavorando. E aí a pessoa não quer nunca mais nem te ver, que dirá conversar a respeito. Então, é um terreno pantanoso. Fazer o debate da questão racial no Brasil inteiro. Mas parece que no Paraná e em Curitiba é bem mais difícil. E isso nas linhas progressistas. Eu cheguei a ouvir de companheiros: para que você quer discutir isso se aqui no Paraná não tem negro? Como não tem? A minha pesquisa foi mulheres africanas escravizadas em Curitiba no século XIX. Eu intitulei, fiz aqui na UFPR, intitulei: Você sabe fazer renda, eu te alugo para ganhar. É interessante, é rica a história, é riquíssima a história. Tinha negros sim. O Cormorã, o navio que foi afundado em Paranaguá, foi afundado com uma carga negra, porque a polícia já estava proibido o tráfico, mas ele continuava na clandestinidade, né? E quando eles receberam a informação no navio, que tinha polícia no entorno para prender os responsáveis quando o navio atracasse, eles afundaram o navio. Se salvaram os comandantes, os chefes e tal, e os traficantes,
e eles afundaram com carga humana. Essa é a história do Paraná. Né? Enfim, hoje nós temos, fizemos a Marcha de Zumbi, eu tive a oportunidade de fazer trabalhos no Baixo Sul da Bahia, nos quilombos do Baixo Sul da Bahia. A primeira vez que nós tivemos acesso e contato direto com quilombolas no Paraná foi em 95, quando a gente estava organizando a marcha e nós tínhamos feito um seminário e chegou uma companheira de Selmira, tem 3 pessoas aí fora que querem conversar. Eles são quilombolas. Eu disse, da onde? Eu fui conversar. Era o seu Domingos e a dona Eulália. Eles vieram do Paiol de Telha. Contaram toda a história para nós. Chega a me arrepiar a história que eles contam, de como eles foram expropriados das terras que eles ganharam por herança. Nós começamos a luta, mas foi só em 88 não, foi só em... Quando é a última vez que o Requião foi eleito? 98? 6 talvez, 2000, 6, 8? 8 é presidente. Né? A última vez. Bom, quando a gente funda ou cria, porque o Requião não concordou com o grupo de combate ao racismo, então ele cria o grupo Clóvis Moura. E através do Clóvis Moura, que era um grupo de trabalho, a gente mapeia os quilombos no Paraná, né? Sob a liderança do Glauco. E você veja, isso foi agora, né? É recente. Então nós temos muitos quilombos no Paraná. Em julho deste ano, no aniversário do MNU, nós fizemos um café contracolonial. Os quilombolas da Restinga, da Lapa, vieram com seus produtos, com as suas, toda a sua produção, e nós servimos um café. E por que não um café colonial? Né? Todo mundo, mas um café colonial. Não, nosso café é contra-colonial. Porque não basta ser antirracista, você tem que combater o colonialismo. Essa minha experiência nos quilombos do Baixo Sul da Bahia foi fantástica. Através da pesquisação, nós reunimos vários quilombos e depois, através e teve muito apoio do prefeito da época, de algumas regiões ali, do próprio Salvador e tal. Nós visitávamos os quilombos, debatendo a Lei 10.639 nessa perspectiva do que é o neoliberalismo, do que é o liberalismo e o que é o racismo sob essa ideologia, né? Então nós trouxemos há 10 meses, foi uma coisa assim, porque é o que Paulo Freire diz, né? Depois a Coralina vai dizer também, à medida que você traz aquilo que você pensa que sabe, você aprende o que você tinha ainda por saber, né? Então você aprende quando você acha que você está ensinando. Então foi fantástica, a 10.639, assim a gente acaba dando uma outra conformação para ela. Eu tenho um artigo que faz uma reflexão acerca dos vetos na 10.639, e um deles veta, um parágrafo que veta a participação do movimento negro no acompanhamento da implementação da 10.639. Isso é muito sério, isso é severo, isso é racismo. Tudo bem. Então, estamos aí ainda com as dificuldades que temos, não é? De ter uma 10.639 efetivamente sendo ativada, implementada, compreendida. A categoria do magistério não sabe o que é 10.639. E aí, mas era uma professora negra. E daí?
Então, o racismo no Paraná é igual a qualquer outro racismo em qualquer lugar, ao mesmo tempo que ele é diferente, né? Porque o racismo de São Paulo vai ser diferenciado do Rio Grande do Sul, vai ser diferenciado do Nordeste, vai ser diferenciado. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa. Como é que ela absorve, como é que aquilo impacta, como é que ela devolve para a sociedade. A vida humana é uma coisa muito rica, a humanidade é uma coisa rica. Nós a empobrecemos, nós a tornamos miserável, né? A Palestina está mostrando isso. Né? Matar de fome e de doença. Você vê, a gente presta atenção na criança, né? Mas e as outras pessoas? E os jovens, e os homens, e as mulheres, e os idosos, e os doentes, né? A troco do quê? De uma riqueza que eles querem extrair só para eles. Eles dizem que é só por conta de invadir o território, não é só isso, né? Israel não existia. Ele se faz à custa de exploração, de domínio, de extermínio. Como é que a gente discute isso com a sociedade? E tem gente que está certo, acha que está certo, que é assim mesmo que tem que fazer. Eu ouvi alguém da área do direito, moço, bonito, inteligente, saudável e branco, dizer que, mas sempre foi assim. Como sempre foi assim? Então sempre foi errado. Então vamos deixar de continuar esse sempre. Sempre tem que deixar de existir. Aliás, sempre não existe, né? Nunca não existe, sempre não existe. Não existe. A gente faz o sempre. E a gente faz o nunca. Né? Então, por que a gente não usa esse fazer para fazer a vida ser vida de verdade? Que vida é essa? Nós, como todo grupamento, nós vamos ter divergências, não é? Algumas se aproximam mais do que está posto, do que está colocado na sociedade, e o sonho de consumo é ser igual, né? Entendendo que isso é direito, também acho que é. Tem outros grupos que vão dizer, não, esta sociedade não nos serve. Tem outras formas de pensar a vida em sociedade, né? Vamos buscar outras formas. Eu participo de um grupo que está bem diminuto, que discutiu a tese raça e território. Que vai olhar para a realidade, para a atualidade, para as lutas que se fizeram e que ainda se fazem, e como construir uma luta que, de fato, nos reconheça como ser humano. Porque nós não somos ser humano, né? Daí a prova no dia a dia. A prova no dia a dia, quando te jogam uma banana, quando te comparam com um animal, enfim, nós ainda não somos olhados, negras e negros, como seres humanos. Isso é fato, a gente vê isso assim, de uma forma, além de intransigente, fulminante, porque ela mata, sabe? Ela mata não o teu físico, mas aquilo que você tem de mais caro, que é a tua subjetividade, que é o teu interior, aquilo que você lê de você mesmo. Você não é humano. Né? Isso é fato. As pessoas dizem, as piadas, quer dizer, diminuiu alguma coisa? Alguns mais politicamente corretos até tentam se policiar.
mas ainda se vê muita coisa séria, severa, perversa. Eu não sei como, de uma forma mais lúcida, talvez, e até objetiva, definir o racismo. E ele percorre as nossas veias. Às vezes, mas o negro também é racista. Não, o negro não é racista. Por quê? Porque ele não tem poder. Racismo exige poder. Você tem o poder de dominar o outro, você tem o poder de humilhar o outro, você tem o poder de subjugar o outro. Né? E o negro não tem isso. Por isso, por isso não existe, né? Talvez uma das consequências seja essa vontade de ser, de fato, um negro de alma branca. Porque daí, quem sabe, te considera um gente. Só que não. Porque na primeira oportunidade, vão olhar para você e vão dizer: o que você quer aqui, negrinha? Né? Curitiba é um lugar muito racista. Muito racista. Não existe mais nem menos, que bobagem que eu disse. Mas o racismo aqui, ele se expressa de forma incisiva, sabe? De uma forma assim, parece que disfarçada de boa educação, mas empregada igualmente. É engraçado isso, sabe? Porque, claro, né, as regiões, elas vão se compondo historicamente, né? Subjetivamente, materialmente, e você vai absorvendo tudo isso. O que você é? Você é aquilo que você absorveu desde antes de você nascer, inclusive. E eu acho que, nossa, a gente tem muita coisa para saber, ainda a gente sabe muito pouco. Eu, particularmente, não sei nada. Então, tem muita coisa ainda que a ciência vai ter que... Não sei se é ciência, né? Vamos chamar de ciência, porque é investigação, porque é pesquisa, porque é estudo, porque é compartilhamento. Enfim, tem muita coisa ainda para ser dita. Mas os povos negros, ainda hoje, são, sim, alvo de extermínio. Alvo de extermínio, de todas as formas. De todas as formas. Seja na cooptação, seja na exploração, seja no assassinato explícito, seja no incentivo ao armamento, né? Armar aquele povo lá que fica mais fácil, eles matam e se matam, enfim, eu acho que é muita coisa para a gente pensar. Aqui em Curitiba a gente também foi bem disperso. Aqui quando a gente chega mais tarde no sul do Brasil, de certa forma, por quê? Porque o interesse era norte e nordeste dos invasores, né? Eles ficam por lá. Depois eles vêm percebendo que São Paulo é interessante, enfim, o processo avança. Mas a gente é dispersado porque era uma forma de impedir as rebeliões. Isso é política, né? É política. Você tem uma turma que tem a turminha lá de trás que te dá muito trabalho, você já dá um jeito de reagrupar, né? De diferença. Você agora é dessa equipe, você é daquela equipe. Infelizmente a gente faz isso, né? Eu sou pedagoga. E aí você tem que conversar isso com as professoras e é difícil. Então, isso foi feito conosco. A intenção de dispersar para evitar as rebeliões. Então, as pessoas, mesmo que tendo sido dispersadas, elas procuraram se agrupar, elas foram estabelecendo relações, né? E aqui no Paraná, isso acontece. Os contatos através iam para a rua, iam comercializar, e as mulheres fizeram isso. As mulheres fizeram isso. Os contatos.
tinham códigos, tinham os malês, que escreviam e liam, né? Se dispersam e vão fazendo esses contatos e formando comunidade. Então a gente sabe que você conhece dentro dos quilombos, né? Dentro dos quilombos, não, nos espaços de escravismo, dentro das senzalas, eles se conhecem, eles trocam informações, eles são trocados, né? Esse aqui dá muito trabalho, eu mando lá não sei para onde e traz outro de lá para cá. Então eles trocam informações, eles tinham códigos para se comunicar. Eu começo a observar que a minha família tem gente branca, mas tem gente que não é branca. Meu avô, de onde que tinha aqueles cabelos? Nem que eu tinha aqueles primos com aqueles cabelos pichados, né? Começou a procurar a história. Eu vou procurar, eu tenho interesse pela história. Foi onde eu me dei melhor. E aí no ginásio eu tive uma professora, lembro dela até hoje. Ela começou na primeira aula a falar sobre o Egito. Aí eu me apaixonei. Eu cheguei em casa e contei para o meu pai e ele me incentivou muito. Aí eu fui procurar, ele tinha livros, comecei a ler. Digo, opa, mas essa história tem que ser diferente, né? Tem que ter alguma coisa, não é possível. Só mais tarde eu fui aprender no movimento negro, porque que o Egito era separado como se não fosse África. Interessante isso, né? A história fez isso. A história fez isso não, porque a história não faz nada. Fazem a história assim, né? Sim. Aí, eu gostei muito daquela questão do Egito, então eu fui procurar, sabe? Eu comecei a ler. Meu pai É uma coisa que sempre esteve com você, assim, estava latente ali, essas contradições que na tua família te colocavam sempre essa questão, mas você não achava... Sabe, aquilo me incomodava. Eu tinha um primo, olha só, o apelido dele era Sueco. Pense. Sueco, branquelo. A irmã era negrinha. E ele dizia pra gente, eu cansei de ouvir ele me dizer isso, quando eu ia dizer alguma coisa pra ele, machista. Se eu ia dizer alguma coisa pra ele, ele dizia, não venha falar comigo, que eu não pego em telefone pra não dar confiança pra preto, não vou falar com você. Tá bom? Teu primo. Eu sabia que eu era preta, né? Eu percebia, é fácil você perceber, você olha tua irmã, você olha teu outro irmão que é mais parecido com você, você olha o cabelo de um primo, você olha o cabelo do outro, era do lado do pai, era do lado da mãe, eu queria saber dessa história, né? Eu fui querer saber da história. E o que representa para você o movimento negro? Qual que é a importância para ele? Uma palavra que você usa bastante, subjetividade, assim. O que ele representa? Qual que é a importância dele na tua trajetória de vida? Assim? Ele é um processo. Ele é um processo histórico, que hoje me parece ancorado na memória social. E que se perceba que a memória social não é uma coisa estática. Ela é um processo também, um projeto, né? Com contradições, com buscas, com descobertas, com redescobertas, né? E eu fui aprendendo no movimento negro. O movimento negro me deu uma resposta. Deu saber por que eu era tão diferente em relação a minha irmã, principalmente minhas duas irmãs. Meu irmão não, meu irmão é mais parecido comigo fisicamente, tom de pele, tipo de cabelo e tal, né? Eu fui entender por que o meu avô paterno, que era nordestino, era um negro. Eu fui ver a revista, fui ver fotos, fui procurar fotos. Né? O cabelo do meu pai, por exemplo, apesar da pele dele ser alva,
meus outros tios, um primo que nasceu muito tempo depois, do cabelo pichaco, dos lábios grossos, e um tom de pele como o meu. Mas essa história tem que ter história. Para mim, a história mata as charadas, porque ela cria outra charada, né? E aí você vai atrás. Do teu mundo imediato que você percebia e vivia, você foi atrás de respostas que tinha que ir percebia atrás do teu mundo diferenças. imediato. Né? No meu mundo imediato, ainda na infância, eu percebia diferenças. Só que você não tinha resposta. Eu não tinha resposta, né? Não tinha resposta. Daí você estava sempre Eu atrás de hoje resposta. penso, eu fui uma menina boazinha, comportada, educada, mas tímida e curiosa. O que eu penso hoje? Que quando eu perceber algumas diferenças, eu fiz uma coisa meio de preservar a minha autoestima, acho eu. Aquele meu cabelo, hoje totalmente transformado, idade, produto químico, uma série de coisas, mas porque eu tinha aquele cabelo e a minha irmã tinha aquele cabelo tão lindo, que ela parece que para me provocar, quando a gente era adolescente e ia para o instituto, ela passava, naquele tempo não tinha máquina para o cabelo, ela passava um ferro no cabelo, ela saía com aquele cabelo assim, sabe? E eu ia comer, eu parecia uma couve-flor. Naquele tempo era preto. Agora que ele parece uma couve-flor. Eu encontrei no ginásio a sobrinha da inspetora do nosso corredor, que era negra, num tom de pele um pouco mais acentuado que o meu. Inspetora ou sobrinha? Inspetora. Tá. E a sobrinha dela, do cabelo também bem pichaquinho, um tom de pele próximo com o meu. E a gente conseguiu ser amiga. Eu percebi que as pessoas que se identificavam comigo fisicamente era com quem eu conseguia me aproximar. Partilha de uma condição, assim, de uma discriminação, hora velada, Isso, hora explícita. Interessante, Fazer sabe? recuar. Interessante, Super interessante. sabe? Super. Eu tinha dificuldade em latim. Eu achava latim difícil, meu pai dizia, mas latim não é difícil, latim é a raiz da língua portuguesa, porque eu não conseguia estabelecer a relação do latim com a língua portuguesa e tinha dificuldades. Tirei notas baixas nos primeiros meses, no terceiro mês eu tirei uma nota boa. E a professora, quando entregou a prova, disse assim, a Almira colou porque ela tirou nota boa. Nossa. Eu queria me enfiar embaixo do... Em vez de incentivar... Meu pai ficou indignado. Meu pai ficava Freire tão bravo. fica- Cada vez que eu chegava em casa e contava essas histórias, ele ficava indignado. Ele queria ir lá falar, não, calma. Deixa. Eu comecei a perceber essas diferenças de No tratamento. Né? E em casa, um tio ou outro dizia, vem você aqui que é pretinha. Sabe? Que a diferença para mim, a outra irmã, era visível, era bem visível. Para o meu outro irmão, não, mas para minha outra irmã... É aquela coisa clássica da teoria que o tom da pele vai criar essas hierarquias, né? A partir do tom da pele você racializa e cria hierarquias, dando a uns um tratamento e a outros outro. Eu não sabia o que era, mas eu percebia que de forma subjacente, não ser branco era um sinal de inferioridade. Eu percebia isso. Aí já na vida adulta, era o dia do meu aniversário. Eu cheguei na escola e vieram me abraçar. Aí eu já estava entrando no processo de reflexão e formação política. Aí eu já estava, né? E alguém me abraça e diz, nossa, que cheirosa. E a outra responde, mas essa é uma negrinha cheirosa. Primeiro, eu fui como eu ia todo dia para a escola, tomava banho e ia para a escola. Estava cheirosa ou não estava? Eu tinha essa preocupação de andar cheirosa realmente. Claro, né? Aí é uma coisa para pensar.